Boa noite, senhores. Neste domingo, no nosso penúltimo Transição Talks. Quero ver as vozes ao fundo. Oh, que triste, não estaremos mais aqui juntos todo domingo às 8h30. Mas, na semana que vem, eu gostaria muito que vocês estivessem aqui, porque eu vou apresentar para vocês o meu programa de transição de carreira, tá? Que foi a forma que eu pensei de fazer um acompanhamento personalizado e praticamente individualizado. Não vou dizer individualizado porque não é no 1 a 1, né? Mas vocês vão ver que da forma que foi pensado, vai ser algo bem personalizado, não vai ser uma coisa que vai servir para todo mundo, tá? Então estejam aqui, pelo menos para ouvir a proposta, ninguém é obrigado, mas eu acho que vai ser bem legal e vai, de fato, tocar num lugar onde ninguém tocou ainda. Porque se vocês olharem para o mercado inteiro, não existe nada que acompanhe vocês na transição de carreira. Nada. É teoria, né? Muita carga teórica, mas sem esse direcionamento específico para isso. E eu já sofri na pele exatamente o que é se olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, cara, e agora? Qual o próximo passo? Eu conto com quem? É bastante difícil. Mas, enfim, hoje não é dia de falar disso, tá? Hoje é dia de falar o que é cura no processo psicológico. Marina, que coisa abstrata. Nunca parei para pensar nisso. Por que você veio falar disso hoje? O que é que acontece, gente? Eu acho que vocês já perceberam que quanto mais a coisa é abstrata, menos a gente consegue operacionalizar. E a gente está tão acostumado a ouvir coisas abstratas. Quem estava aqui na aula da semana passada, que eu falei, né? O que trata a personalidade do terapeuta. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que é personalidade? Ninguém soube responder. E aí a gente fica assim, num mar de soluções abstratas, palavras abstratas, sem saber exatamente o que fazer, justamente porque a gente não sabe pegar esse negócio abstrato e trazer para a Terra. Então, como eu disse também na aula passada, eu já entendi que minha função nessa vida é essa. É trazer os conceitos abstratos para a Terra. Deus me deu algum tipo de disposição nesse sentido, que eu olho para um negócio meio nebuloso e consigo enxergar algo mais ou menos concreto, aí eu trago, medito, analiso e aí trago mastigado para vocês, tá? Então, por que que eu vou falar da cura hoje? Já falei aqui para vocês algumas vezes que o objeto da inteligência é a verdade, Lea, certo? O seu microfone está aberto ainda, cuidado. perdão, gente. Tranquilo, só tô alertando porque não costuma sair boa coisa, né? Ver uma exposição aí não fica legal. Eu só ia pedir Beleza. água, mas tudo bem. Tá, o objeto da inteligência é a verdade. E o objeto da vontade é o bem, tá? Então, enquanto a inteligência busca a verdade automaticamente, não precisamos fazer esforço, como que fosse um imã, a vontade busca o bem. Só que a vontade, ela quer primeiro o fim. Então, vamos fazer um exercício mental aqui, porque eu já falei que de abstração já chega. Quando você fala para mim assim, eu viro para você e falo, Rosana, o que é que você quer? Rosana pode me responder assim, eu quero ser terapeuta. Se a Rosana tiver uma filha adolescente, ela pode perguntar, filha adolescente, o que é que você quer? Ela vai responder, passar no vestibular de medicina. Vocês conseguem perceber que em toda resposta desse tipo, a pessoa vai primeiro responder o fim? Fulano, o que é que você quer? Eu quero me casar com um bom homem. Essa é a finalidade, naquele momento, eventualmente, da vida dela. Ninguém responde um meio. Eu quero ser virtuosa para me casar com um bom homem. Eu quero me casar com um bom homem. Tá? O que é que você quer na sua carreira? Eu quero ser bem-sucedida. Então, nossa vontade, gente, sempre quer primeiro o fim. E depois que ela der um fim, que é um bem, ela começa a colocar os meios para atingir esse fim. Certo? Então, por que a Marina veio falar de cura hoje para vocês? Porque a cura é a finalidade do processo terapêutico. E a vontade que é primeiro o fim. Então, quando o paciente te procura, ele não está procurando meios. Veja, ninguém procura você dizendo eu quero ser mais maduro. Se procura, desconfia. É um discurso de um moralista sem vergonha. Eu quero ser mais maduro. Ninguém quer ser mais maduro, gente. Vamos combinar? O que é que as pessoas querem? Ser feliz. Eu quero resolver os meus problemas, entendeu? Aí quando você fala, é igual aquela pessoa, você tá gordinho, você quer o quê? Emagrecer. Eu não quero ir pra academia todo dia, pegar peso, fazer dieta. Ninguém quer isso. Faz, porque são os meios para encontrar determinado fim. Mas a primeira coisa que resplandece para a gente quando a gente quer algo é o fim. Então, quando o paciente procura, ele quer ser feliz, ele quer estar bem, ele quer a finalidade do processo terapêutico. Agora me diga, como levar o paciente para este lugar se a gente não sabe dizer o que é cura? Aí complicou tudo, né?
Peraí, entendi. O paciente quer a cura, eu tenho que promover a cura, mas o que é isso? Então, é justamente por isso que eu vim aqui contar para vocês o que é a cura. Primeiramente, o que é a cura, qual é a finalidade do processo terapêutico, e, segundamente, se é que essa palavra existe, qual é a causa do problema de todo mundo. Por quê? Porque não adianta também eu chegar aqui e dizer, olha, para esse lugar que os pacientes têm que ir, sem explicar para vocês de onde eles vêm. Concordam comigo? Marina, cada um vem de um lugar. A raiz é a mesma. A raiz de todo problema no setting terapêutico é a mesma, tá? Se a gente olha para a raiz, se a gente olha para onde a gente tem que chegar, nós temos um itinerário completo. E só assim que a gente vai conseguir levar alguém para algum lugar. Então, primeiro eu preciso saber para onde eu vou. Marina, por que a ordem é diferente? Eu não tenho que saber primeiro de onde ela vem para depois para onde ela vai? Não. Porque a vontade quer primeiro os fins. Não esqueçam disso. Se a vontade quer primeiro os fins, olhando para o fim, ela coloca os meios. E sabendo de onde o paciente sai, de onde vem o sofrimento fundamental dele, eu vou saber exatamente por que ele tem que ir para aquele lugar e de que forma, a partir aí, da vida concreta do paciente, da cosmovisão que ele tem e de todo o aparato imaginativo que ele tem. Já falamos sobre isso também, quando eu falei para vocês do segundo pilar do meu método, que é a exclusividade. Liberei a aula lá no Transição Talk, espero que vocês tenham assistido, tá? Então, olha só. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Tirando o setting terapêutico, tá? Que tem tudo a ver, mas aqui eu quero tirar nesse momento. Qual é a finalidade da vida humana? De forma muito simples, tá? A gente podia entrar em vários meandros aqui. A felicidade, a beatitude, o fim último, enfim. Contemplar a verdade, tem várias coisas para a gente falar aqui. Então, assim, de forma simples. Qual é a coisa que nós devemos buscar? E que é um outro conceito abstrato que muitas vezes nos confunde muito. Vocês já viram alguém falar no Instagram ou em qualquer lugar que seja que a gente tem que buscar normalidade? Que a gente precisa ser normal? Já ouviram isso? Ninguém? Os meus telespectadores aqui que estão com a câmera aberta não conseguiram me dar uma resposta definitiva. Beleza. A finalidade, a coisa que nós devemos buscar é a normalidade. Meio estranho, né? Principalmente em épocas de progressistas. Porque se você falar para o progressista que alguém tem que ser normal, você é preso. Como assim? Como assim? Você quer dizer o quê? Isso é um preconceito? Você quer dizer que as pessoas não podem ser diferentes? O que é que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra normalidade? Lá vem Marina com as perguntas dela, né? Mas eu gosto de saber o que é que vocês pensam. Até para eu ter uma noção de como é que está o imaginário de vocês. Vamos lá. Tem vergonha não. Que aqui não é prova oral, não. Pode ficar tranquilo. O que é que vocês pensam quando vocês ouvem normalidade? Padrão. Ah, boa, Paulo. Boa. Olhar para situações sem tendência, cada um dentro da sua realidade, viver de acordo com as regras. Qual regra, Adriene? Eis a pergunta. Sua resposta é certa. Mas qual regra é essa? Porque tem tantas, né? Gostei da resposta de vocês, viu? Que bom, estamos num ambiente não enviesado. Aí agora já temos respostas mais ou menos enviesadas da sociedade em geral, o que é comum de ser seguido. Vocês concordam comigo? Eu já vi o Ítalo aconselhar a vida cotidiana dentro da normalidade, para cumprir o que ele quer ser, o seu papel da família, etc. Boa, Marisa. Boa. Vocês concordam comigo que hoje, infelizmente, a normalidade é a mediocridade? Muitas vezes a gente acaba por confundir o que é normal com o que é comum. Concorda? Então, assim, é comum que, sei lá, alguma coisa muito doida. É comum que garotas de 15 anos já tenham perdido a virgindade. É comum que se faça sexo fora do casamento.
sem moralismo, de verdade, vou explicar. Mas é normal? Eu quero que vocês tenham essa diferença muito clara. O que é comum, gente, são as respostas assim, ó, o que a sociedade fala, o que é comum de se fazer, o que todo mundo faz. Isso é comum. Mas o que é normal? Normalidade nada mais é do que adequação à norma. Isso é normalidade, tá? Nunca se esqueçam, para nunca ter um olhar enviesado para isso aqui. Normalidade é adequação à norma. A grande pergunta é: que norma é essa? Porque cada um vai ter a sua, vocês concordam comigo? Lúcifer está aí, todo dia soprando no nosso ouvido. Se faz sentido, faz sentido. E para cada um vai fazer sentido de um jeito diferente. Se eu quero, eu faço. Se eu quero, eu posso. Se eu estou com vontade, eu faço. Certo? Se eu não sei qual é a norma humana, ó, estamos falando de normalidade, que é a adequação da coisa à norma, estamos falando de pessoas dentro do setting terapêutico, não é de mesa, não é de bicho, pessoa. Beleza, então, se a pessoa deve buscar normalidade, que é adequação à norma, eu preciso saber qual é a norma humana, porque senão eu não vou fazer a mínima ideia de para onde eu devo levar o meu paciente. Dentro da psicologia moderna, isso não existe, tá? Então, assim, quem está fazendo faculdade, quem é psicólogo formado, provavelmente sequer, vocês veem, eu tenho certeza que quem já ouviu falar disso aqui foi na bolha, no Instagram, né? Ítalo e companhia. A italosfera, como eles chamam. Então, dentro da psicologia moderna, não existe normalidade, porque não existe padrão. Tem uma frase que diz assim, né? Ser diferente é normal. Maravilhoso. E quando vocês olham para as abordagens contemporâneas, a gente não consegue extrair delas um padrão de conduta que permita com que a gente consiga aferir se nós estamos no caminho certo. Então, a gente fica sem baliza. O paciente chega, até na nossa vida, gente, não estou falando nem de atender. Na nossa vida, como que eu sei se eu estou indo para o lugar certo na minha vida? Como que eu sei se eu estou me adequando a um padrão de normalidade? Eu preciso de um parâmetro. E as correntes da psicologia contemporânea não nos dão um parâmetro, certo? A gente olha para Freud, ele vira para a gente e fala: olha, nós temos um inconsciente incognoscível. Quando a gente olha para Jung, ele fala: olha, os arquétipos são a transcendência. A gente fica meio assim, tá, mas espera, como assim? Quando a gente olha para Skinner, o amor é pura e simplesmente um reforço positivo. Aí você pega Skinner, você pega São Tomás. São Tomás fala que o amor é o desejo de eternidade do outro. Existe uma diferença abissal, né, entre uma coisa e outra, a gente fica meio confuso. Quando a gente olha para o Rogers, para o Carl Rogers, que é o segundo terapeuta mais influente de todos os tempos, só perde para Freud, ele diz que, olha, cada um faz o que der na telha, faz conforme o que quiser, e a ordem social brotará espontaneamente quando todos estiverem satisfeitos. Isso faz algum sentido para vocês? A gente está cheio de regra o tempo inteiro na sociedade e a ordem social não brota. Quer dizer, vai brotar quando todo mundo fizer o que quiser? E tiver todo mundo satisfeito? Não faz. Aí a gente olha para o Jacob, ele vai Moreno, do psicodrama. E ele fala que nossa consciência só se elastece a partir da espontaneidade. Gente, se a gente fosse espontâneo, vamos combinar que ninguém levantava 8 horas da manhã para trabalhar? O negócio não ia dia, certo? Quando a gente olha para o Albert Ellis, ele fala que a moral é relativa. E a moral deve sempre ceder ao nosso egocentrismo. A única coisa que a gente tem que evitar são os excessos autodestrutivos. E quando a gente olha para o Aaron Beck, da TCC, ele fala que não existem atos propriamente intelectivos, que toda a nossa vida emocional depende dos nossos sentidos internos. Ou seja, o Beck, ele vira as costas para a essência humana, para a norma humana. Já antecipo que a norma humana é a essência humana. Para a norma humana, que é a intelecção. Então, olha só, a gente olha para esse panorama de algumas abordagens que eu trouxe aqui para vocês de uma forma muito simplificada, claro, e a gente se pergunta: é possível, através de alguma delas, ou mesclando alguma delas, que eu desenhe um homem saudável e feliz a partir delas? É possível que eu consiga ter um padrão de normalidade e felicidade humana a partir delas? Me parece impossível. O livro O Normal e o Patológico é lindo nas faculdades de condicionamento do que é normal e o que é anormal.
Ele dá um conceito de normalidade? Provavelmente não vai ser o mesmo, né? Que a gente está vendo aqui, porque aqui veio da tradição aristotélico-tomista. Não. Como é que a gente discute o que é normal e anormal sem dar um conceito do que é? Não dá, gente. A gente fica mais confuso do que qualquer coisa. A gente não sabe para onde vai, nem, enfim, nem de onde veio. Então, eu olho para essas escolas e eu não consigo, fatalmente, eu não consigo extrair um desenho de um homem saudável, de modo que eu tenho um parâmetro para a minha vida e eu tenho um parâmetro para a vida do meu paciente, tá? Isso aqui para mim está muito claro. Então, não entendi a teoria do TCC que você citou. Lu, o Aaron Beck, ele dizia que o homem não tem atos intelectivos. Quando ele vai pensar na estrutura humana de conhecimento, ele para na formação de imagem. O mundo entra, o sentido comum reúne, manda para a imaginação e se forma uma imagem. Acabou ali. Entendeu? Não existe um ato intelectivo capaz de abstrair um conceito a partir daquela sensibilidade. Ou seja, o homem de Beck não é homem. Duro, né? Ninguém conta isso pra gente. É porque, para a gente chegar nessa conclusão, a gente tem que saber o que é o homem, e dar um trabalho danado, saber o que é o homem, e a gente tem que ler as abordagens. Né? Por isso que na mentoria, a primeira matéria é antropologia. Não dá para você ter nenhum conhecimento em terapia sem primeiro você saber antropologia. Aí, de acordo com a antropologia, a gente vai para as abordagens, porque quando a gente vai para as abordagens com a antropologia na cabeça, a gente é uma luz que acende, você não tem ideia. Aí você fala, é por isso que está errado. É por isso que não dá certo. Então, o Beck, ele parava no fantasma. Se ele para no fantasma, o homem não tem ato intelectivo. Ou seja, o homem de Beck não é homem, porque nós sabemos que a essência humana. O que é a essência, gente? O que faz com que a coisa seja aquela coisa e não outra é inteligência e vontade livre. Certo? Então, se eu não tenho como olhar para essas escolas, extrair um padrão de homem saudável, ela não nos ajuda a saber para onde eu tenho que levar meu paciente. O que é cura? Para as formas da psicologia contemporânea. Sinceramente, eu digo para vocês, um grande sonoro, não sei. Eu não sei. É aquele negócio que fala assim, é cego guiando cego, certo? Tem até um... E a psicologia contemporânea rechaça a metafísica até não poder mais, né? A metafísica e a ética, que são as duas matérias mais importantes que devem se acoplar à psicologia para que a gente consiga caminhar para algum lugar. Então, tem um cara chamado Gordon Allport, que é um psicólogo norte-americano, inclusive, ele é chamado do pai da personalidade, ele foi o primeiro homem a colocar uma matéria de personalidade na faculdade de psicologia, e ele era totalmente contra a metafísica, totalmente contra a abstração, ele era materialista. E ele chega a afirmar em um dos livros dele a seguinte coisa: olha, ele tenta fazer um estudo e chegar a um conceito de saúde e maturidade dentro da psicologia. E ele não consegue. O cara que rechaça a metafísica confirma que é impossível atingir os conceitos de saúde e maturidade sem recorrer a juízos éticos. Palavras dele, não minhas. Tá? Então veja a sinceridade e honestidade intelectual dele nesse sentido. É impossível, gente. Não dá para só olhando para a psicologia cientificista, pura e simples, a gente saber para onde a gente vai levar nosso paciente. Certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um solo firme quando nós estamos tratando do caminho para a normalidade. E normalidade quer dizer adequação à norma, como eu já falei para vocês. E o que é norma? A natureza da coisa. Norma é aquilo que a coisa foi feita para ser. Certo? E a nossa natureza é, portanto, a nossa essência. E a essência, como eu também já falei, é que faz uma coisa ser aquela coisa e não outra. Tá? Então, vejam só. Se todo mundo que está aqui, tem quantas pessoas aqui? 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Temos 30 pessoas aqui. O que essas 30 pessoas têm em comum? Assim, de cara, a essência. Certo? A essência é aquilo que faz com que nós façamos parte de uma mesma espécie. Então, se todos nós somos da espécie humana, todos nós temos a mesma essência. Que essência é essa? Inteligência e vontade. Então, vocês concordam comigo que antes da Rosana existir, já existia uma essência pensada para ela? Quando Deus pensou assim, vou fazer uma pessoa chamada Rosana, com a única coisa que Deus sabia sobre a Rosana naquele dado momento
que a essência dela era inteligência e vontade, certo? Então, olha a importância disso aqui, gente, sério. Olha a importância disso aqui, como não dá para praticar a terapia sem saber isso aqui. Toda vez que o seu paciente estiver diante de você, no primeiro segundo, a única coisa que você sabe sobre ele é que ele tem uma inteligência e uma vontade. Todos. Esse é o dado ontológico prévio de qualquer pessoa humana. Quando eu falo ontológico, vocês sabem do que eu estou falando? Não? Ontológico diz respeito à estrutura do ser, tá? Então, cada ser tem uma estrutura, metafisicamente falando. A nossa estrutura ontológica diz respeito à nossa essência, porque ela estava lá sempre. Quando Deus nos criou, nós já tínhamos essa essência. Todo o resto pode ser uma contingência. A existência. Gente, a nossa existência é um acidente. A única essência do ser humano é inteligência e vontade. O único ser onde a existência não é acidente é Deus. Porque Deus é só essência. E existe o tempo inteiro. Tá? E eu não existo o tempo inteiro. Em um dado momento eu entro na existência. Quando Deus pensou que eu ia entrar na existência. Certo? Então, existe um dado ontológico prévio, que é a minha essência. Se eu tenho uma essência, ela me comunica algo. A mim, a Rosana, ao Brian, a todo mundo. Quando alguém olha para mim, sabe, Marina tem uma inteligência e uma vontade. Quem disse isso? Eu sei disso. Eu sei disso porque esse é o conceito de pessoa, o conceito de homem, tá? Então, ele nos comunica algo. Que algo é esse? A minha perfeição. Repare bem o caminho que a gente está fazendo aqui. Normalidade, adequação à norma. E a nossa norma é a nossa natureza, que é aquilo que eu fui feito para ser. A minha natureza é a minha essência. E a essência é o que faz com que a coisa seja aquela coisa e não outra. E se a minha essência existe, se eu tenho esse dado ontológico prévio, a minha própria existência, isso me comunica algo. O que é que isso me comunica? A minha perfeição. Se no ser humano essa essência é a inteligência e a vontade livre, isso quer dizer que quanto mais eu tendo a isso, quanto mais eu utilizo isso, mais próximo eu estou da minha perfeição. Começamos a ter um breve lampejo de para onde a gente tem que levar o nosso paciente? Um breve lampejo, né? Para que ele seja cada vez mais ele mesmo, mas não ele mesmo de uma forma contingente, ele mesmo tal como pensado pelo Criador. Não da cabeça dele nem da sua, certo? E é justamente por isso que lá no Praxis da Psicologia, o Echevarria fala que a vida plena implica intelecção. Olha só, a vida plena implica intelecção. Ou seja, a inteligência funcionando plenamente e a vontade agindo conforme a inteligência. É isso que é a vida plena. É isso que é a normalidade. É isso que é a felicidade. E nós começamos a caminhar para entender o que é a cura, mas calma. Ainda tem um mundo de coisa para a gente ver aqui, tá? Eu só queria, primeiramente, abrir a mente de vocês, tá? Deixa eu ver o que o Paulo falou aqui. Sabemos que uma cárie no dente é algo errado, porque sabemos que existe um dente com são como norma. Nesse caso, dá para considerar. Exatamente, Paulo. Exatamente. Aí, como que eu sei que o ser humano está doente? Se eu não sei qual é a normalidade. Tem como. Aí vai ser da nossa cabeça. E aí não vai dar, não vai chegar em lugar nenhum. Beleza, então a gente já sabe onde a gente quer chegar, certo? Na vida plena, que implica intelecção. Guarda na caixinha. Esse é o final. Agora vamos entender a raiz. Esse é para onde a gente vai. Agora vamos entender de onde vêm os problemas dos nossos pacientes. Qual é a raiz de todo, 100%? Vai se manifestar de várias formas, com vários transtornos, com vários problemas, com várias neuroses. Mas qual é a raiz de todo o problema terapêutico? Quem vai arriscar agora? Qual é a causa profunda de toda desordem psicológica?
sem exceção. É difícil a gente falar de uma coisa sem exceção, né? O pecado. O pecado é também olhar a realidade. Essa, essa resposta do Paulo é a que mais se aproxima. A fuga da realidade. Eu não diria a fuga, Paulo. Sua resposta está certa. Eu só ajustaria para uma não submissão à realidade. Por quê? Porque fuga me parece algo consciente. Eu conheço a realidade e eu fujo, sabe? Você pode não estar usando nessa acepção. Mas quando eu ouço fuga, eu estou fugindo de algo. Me parece que eu sei que eu estou fugindo. E às vezes a pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa não sabe. Ela acha que ela realmente está vivendo a vida do jeito que deveria, do jeito que é o padrão, do jeito que é o certo. Então, qual é a raiz de todo o problema terapêutico, de toda desordem psicológica? A não submissão à realidade. Gente, isso aqui é como 1 mais 1 são 2. Inclusive dos transtornos catalogados no DSM. A psicologia vai dizer para a gente, a psicologia contemporânea vai dizer para a gente que em muitos casos não existe cura. Vocês vão ver isso lá no DSM, não sou eu que estou falando. Existe remissão parcial dos sintomas. Tá? Mas existe um lugar que, se acessado, é capaz de curar. Esse lugar é justamente aquele lugar onde a pessoa chega quando ela sabe o que as coisas são. E como é? Qual é a faculdade da alma capaz de dizer para nós o que as coisas são? A inteligência. Então vejam como tudo converge para o mesmo lugar. 99% dos pacientes de vocês vão chegar com inteligência nublada. 99% dos pacientes de vocês vão chegar sem fazer a mínima ideia do que as coisas são. Tateando no mundo material, só que o mundo material muda o tempo inteiro. Eu dei até um exemplo para uma mentorada minha, tem 15 dias, uma mentorada individual, ela ficou assim, meu Deus, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei para ela, olha, se você estiver na Terra, vamos lá, se vocês estiverem na Terra, planeta Terra, tá? A gente aqui sentadinho. Até às 18 horas é dia. E das 18 horas até 6 da manhã é noite. Certo? E se você for para o espaço? No espaço tem dia e noite? É sempre escuro. Não é isso? Aí quando você vai para o espaço, o que é que você percebe? Gente, isso é muito sensacional. Quando você vai para o espaço, o que é que você percebe? Ah, entendi. Porque tem dia e noite na Terra. É porque tem uma lua, é porque tem um sol, e é porque tem um movimento terrestre. E aí, por conta do movimento terrestre, horas vão ser noite e horas vão ser dia. Se você voltar do espaço e contar para as pessoas da Terra que no espaço é sempre noite, ninguém vai acreditar. Ah, fala sério. Isso não existe. Ó, de noite, de noite. Não, mas eu vi. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente está na Terra, leia-se mundo sensível, material, barro, a gente enxerga um monte de mudança, um monte de acidente. E a gente se apega aos acidentes como se aquilo fosse a essência mesma da coisa. Quando a gente toma um espaço, quando a gente cresce, e por crescer, a gente pode colocar aí uma analogia com a normalidade. Porque quando a gente fica normal, a gente cresce, concordam comigo? Substancialmente. Quando a gente cresce, quando a gente sai da terra, quando a gente sai da matéria, a gente começa a enxergar as coisas tais como elas são. A gente não conseguia fazer esse movimento com os 2 pés no barro, com os 2 pés na matéria. A gente vai para o espaço, a gente percebe, agora eu entendi porque aquilo ali estava acontecendo, não era bem aquilo. Os meus olhos estavam vendo isso, mas eu não estava conseguindo abstrair porque eu não tinha capacidade intelectiva. E intelecção é justamente uma capacidade de abstrair dos particulares uma forma, uma lei, uma norma. Forma e norma, não dá mesmo. E aí, quando você chega no espaço, você fala, agora eu entendi. E agora, gente, não tem mais mudança. Não tem mais mudança.
Agora, as coisas são estanques. Agora existe um equilíbrio. No mundo material, as coisas mudam o tempo inteiro, a gente fica louco se a gente fosse se orientar por ele. No mundo transcendente, no mundo da inteligência, as coisas não mudam o tempo todo. As coisas são perenes. E a gente só consegue se orientar através de um aparato perene. Então, vocês imaginam um terapeuta que está só olhando para o mundo material e recebe um paciente. Em cada situação de um paciente diferente, ele vai dar um conselho diferente. Sendo que, por vezes, as situações vão se enquadrar na mesma norma. Vocês conseguem perceber isso? Um paciente traz uma situação X, um paciente traz uma situação Y, um paciente traz uma situação Z. O terapeuta materialista, parece que são 3 situações diferentes. Então, ele vai dar 3 conselhos diferentes. Para o terapeuta inteligente, e por inteligente, leia-se, que tem a capacidade de abstrair uma forma de vários particulares, eventualmente ele vai perceber que tudo se adequa à mesma situação e vai dar o mesmo conselho, que é um conselho perene, que é um conselho que vai resolver os problemas de forma definitiva. Então, o terapeuta que se move no mundo material vai provocar aquelas terapias de 5, 6, 7, 8 anos, porque ele nunca vai conseguir ajudar o paciente efetivamente. É só paliativo, é pior do que remédio. Certo? Então, voltando. Qual é a raiz do problema terapêutico? A não submissão à realidade. Tá? Então, vamos lá. O primeiro princípio da sanidade mental é a submissão completa e restrita à realidade. Tá? Então, se a finalidade é levar meu paciente à normalidade e o problema fundamental é a não submissão à realidade, o que é que eu preciso fazer com o meu paciente? Eu preciso restabelecer o vínculo dele com a realidade. É isso que eu preciso fazer. Restabelecer o vínculo dele com a realidade, porque daí eu resolvo o problema fundamental, ao passo que eu também o levo para a finalidade fundamental. Certo? Consigo fazer as duas coisas. Como eu faço isso? Primeiramente, já falei sobre isso aqui, se eu não me engano, sendo um mediador entre o paciente e a realidade. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar o meu paciente a construir as ferramentas que ele precisa para restabelecer esse vínculo. Já falei com vocês que a posição do terapeuta não é uma posição ativa. Você não pode falar para o seu paciente que ele tem que algo, ele não tem que nada. Você tem que sentar no banquinho, junto com ele, olhar para a mesma coisa que ele está olhando e ir ajudando a construir as ferramentas de uma forma que ele conheça através da base sólida do amor. Então, existe uma base sólida do amor no setting terapêutico e a partir dessa base sólida você vai ajudando ele a construir as ferramentas para que ele consiga restabelecer esse vínculo com a realidade. Certo? E para fazer isso, gente, vocês precisam se lembrar muito que o ser humano, ele não é uma coisa só. Em que sentido? O ser humano não é só corpo e o ser humano não é só espírito, certo? Eu sempre falo que a gente não pode ser o terapeuta materialista que toma o ser humano como se fosse só vitamina e hormônio, e nem o terapeuta espiritualista que toma o ser humano como se ele fosse só espírito. A realidade, gente, nunca, sério, de verdade, a realidade nunca é dual. A realidade é sempre uma articulação. Se vocês, em algum momento da vida, se veem encurralado, parecendo que ou A ou B, vocês podem crer que aquilo é uma falsa. Qual a palavra? Encurra. Ih, vou falar outra palavra para não falar bobagem. Você está falsamente encurralado, tá? Então, quando você acha que ou A ou B, nossa, e agora, e agora? E você fica ali naquele negócio dual, aquilo ali é falso. A solução para os seus problemas nunca está dentro de uma dualidade. A solução para os seus problemas está sempre dentro de uma costura. Uma pessoa inteligente é aquela pessoa que vive na realidade costurando. Costurando de que jeito, gente? Meio termo. Entendem? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não é eu preciso viajar 2 anos para a Europa para eu casar. Sempre existe um lugar onde você pode articular. A realidade é sempre uma articulação, não a dualidade. Gravem isso, porque em um dado momento isso mudou a minha vida. Certo?
Então, eu não posso olhar nem só para uma coisa, nem só outra. Eu não posso olhar para o homem nem apenas como um animal e nem apenas como um ser espiritual, tá? Sabendo que o homem é as duas coisas, eu percebo que o vínculo do homem com a realidade ocorre em duas escalas. Na escala da razão, ou seja, o homem como espírito, e na escala dos afetos, ou seja, o homem como animal. Beleza? Vocês sabem que existe uma alma vegetativa, uma alma sensitiva e uma alma racional. Sabem isso? Se não souberem, eu falo. Beleza. Sabem? Pronto. A alma vegetativa é das plantas, cuja essência é crescer, diminuir e reproduzir. A alma sensitiva é dos animais, cuja essência é padecer, ou seja, na alma sensitiva quem age são os objetos. Os objetos agem e o animal padece, ele meio que responde, né? É um estímulo-resposta mesmo. E na alma racional nós temos o ser humano que comporta todas as outras atividades, mais a intelecção, que é a inteligência e a vontade. Isso não quer dizer que o homem tem três almas, tá? Muitas pessoas confundem isso. O homem não tem três almas, ele tem uma alma racional que comporta dentro de si também as faculdades vegetativas e sensitivas, tá? Então, olhando para isso, eu sei que o homem é um animal, não é? O homem é um animal racional, não é isso? Então, ele é um animal. Então, na escala dos animais, ele está no topo, mas ele é um animal. Mas ele também é espírito. O homem é o único ser corpóreo espiritual, tá? Então, Deus é espírito, os anjos são espíritos, eles estão acima do homem. O homem, na escala dos animais, o homem é o primeiro, e na escala dos seres espirituais, o homem é o último. Veja como ele é essa via de intersecção entre o mundo material e o mundo espiritual. Em um, o último, no outro, o primeiro, tá? Então, o homem tem as duas coisas. Ele é um animal, ele é também espiritual. Então, o vínculo dele com a realidade vai ter as duas coisas. Vai ser o vínculo com relação à razão, que é espírito, e o vínculo com relação aos afetos, que é do animal, certo? Nos animais, esse vínculo com a realidade, ele já vem pré-configurado, certo? Então, esse vínculo com a realidade é pré-estabelecido. E esse vínculo vai se mantendo através de mecanismos praticamente instintivos, tá? No homem é diferente. No homem, esse vínculo, ele tem que ser instituído pela razão, que é justamente a faculdade que vai substituir o instinto com relação a isso, tá? Então, isso quer dizer o quê? Para ficar bem claro para vocês, ninguém ficar confuso. Os afetos, gente, eles não respondem de forma imediata à realidade. É aqui que está o pulo do gato. Os meus afetos não se ordenam conforme a realidade. E se a gente quiser fazer isso, vamos falhar fatalmente. Os meus afetos se subordinam aos juízos da minha razão. Vocês já ouviram falar assim que os afetos devem se subordinar à reta razão? A razão reta é aquela que se subordina à realidade. Então, qual é o itinerário? Razão se subordinando à realidade e afetos se subordinando à razão. Dessa forma, os afetos vão se subordinar indiretamente a quem? À realidade. Beleza? Esse é o itinerário. Olha de onde nós saímos. Normalidade, submissão, ser humano animal, ser humano espírito, reta razão e afetos. Se a gente não souber disso, a gente leva o paciente para onde? Para lugar nenhum. Beleza? Então, vejam só. Olhando para todo esse cenário, vai haver, portanto, um movimento duplo dentro da terapia. Primeiro, eu preciso auxiliar o meu paciente a desenvolver a sua razão, para que ela faça um movimento de se adequar à realidade, que eu falei para vocês. Como, Marina? Auxiliando a conseguir descrever adequadamente a realidade. É isso que o paciente precisa inicialmente fazer, porque quando ele consegue descrever a realidade, quando ele não está mais neurótico, quando ele para de dar desculpa, quando ele consegue olhar fato bruto e dizer é isto, sem nenhuma inclinação afetiva, ele está, de fato, desenvolvendo a sua razão e ela está se tornando reta. E, além disso, eu preciso mostrar para ele procedimentos práticos que vão inclinar esses afetos na direção do que a razão descreveu. Ficou claro?
Não, eu falo de novo, sem problema. Ó, já falei para vocês que onde o negócio pegou, vocês levantam a mão, tá? Isso aqui que eu não entendi. Olha só, falei para vocês que o ser humano tem uma razão, porque ele é espírito, e que ele tem afeto, porque ele é animal, tá? E que ele precisa reestabelecer o vínculo que ele tinha com a realidade, porque nós vimos que o problema fundamental dentro do setting terapêutico é a não submissão à realidade. Então, eu preciso restabelecer esse vínculo para que ele se cure. Tá? A realidade é curativa, de verdade. Por isso eu costumo dizer que a realidade é boa até quando ela é ruim, porque ela é estabilizadora, ela é ordenadora, ela é um parâmetro objetivo extrínseco que me dá alguma segurança para viver nesse mundo. Beleza. Então, se a razão e afeto, o afeto não se submete à realidade. Ok, essa parte? Quem se submete à realidade é a razão. A quem o afeto se submete? A razão. Certo? Então, eu preciso que o meu paciente pegue a razão dele, submeta à realidade, pegue o afeto dele e se submeta à razão. De modo que o afeto, submetido à razão, se submeta indiretamente à realidade. Ok aqui? Beleza? Pronto. Beleza. Então, tá. Olhando para isso, qual deve ser o meu movimento com relação à cura do meu paciente dentro da terapia? Um movimento duplo. Eu preciso auxiliar a razão do meu paciente a bem e adequadamente descrever a realidade, ou seja, o paciente, quando ele chega neurótico com transtorno, ele olha para um fato e ele descreve aquele fato de forma totalmente enviesada. Concordam comigo? Quem atende aqui vai me dizer isso com toda clareza, porque é todo dia que esse negócio acontece. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, fulano fez isso. Não consultou o instante. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ajudar o meu paciente a utilizar a sua razão para bem descrever a realidade, de modo que a razão se adeque à realidade, que é o primeiro movimento, e ajudá-lo com mecanismos práticos para inclinar os afetos dele a essa nova razão que está nascendo como reta. Foi essa parte que ficou mais obscura? Eu vou explicar quais são os procedimentos práticos, tá? Mas deu para entender a estrutura do negócio? Deu para a gente conseguir inteligir por que tem que ser assim? Se não, eu explico de novo, de outro jeito, não tem problema, estamos aqui para isso. Ninguém sai daqui com dúvida, pelo amor de Deus. Olha, vamos ver se eu consigo fazer um esqueminha desenhado dessa aula, acho que fica mais claro. E depois eu passo para vocês, se vocês conseguirem entender. Mas beleza, deu para ficar razoavelmente inteligível por que é assim? Vamos ver se a partir de quando eu vou falando, a coisa vai ficando mais clara, tá? Então, razão, afeto. A razão se submete à realidade, o afeto se submete à razão. Se eu preciso das duas coisas, eu preciso de um movimento duplo. Eu preciso, eu, terapeuta, auxiliar a razão do meu paciente a descrever a realidade adequadamente. Você sabe que eu acho que as palavras às vezes mais confundem do que ajudam. Todo mundo ouve e fica assim, meu Deus, que viagem é essa? Não entendi. Assim, o semeador saiu a semear, não estou entendendo. Mas beleza. Tá. Então, eu preciso ajudar a razão do meu paciente a bem descrever a realidade, de modo que ela vá operando com uma reta razão, porque reta, porque agora ela tem um parâmetro correto. Qual é a fonte de todo conhecimento, gente? A realidade. Enquanto a gente beber de outra fonte, a gente vai ficar maluco, tá? E, além disso, eu tenho que determinar para ele procedimentos práticos, e eu vou explicar para vocês isso aqui, que vão inclinar os afetos dele à reta razão que está surgindo, tá? Para que, assim, os afetos possam indiretamente se submeter à realidade, tá? Só que aí vocês podem me fazer uma pergunta super justa. Mas, Marina, esse negócio de descrever corretamente a realidade leva tempo, não leva, não? É um negócio difícil do paciente conseguir fazer. Concordo. E até lá o que acontece?
Olha só, olha a importância de nós sermos terapeutas bem formados. O que é que acontece até lá? Até lá, o terapeuta funcionará como a reta razão do paciente. Olha a responsabilidade. Então, gente, você deve ser um terapeuta bem formado, você deve ser um terapeuta inteligente, você deve ser um terapeuta ordenado. Vocês já ouviram falar em muitos Instagrams por aí que a gente tem que se ordenar, né? O tempo inteiro a gente tem que se ordenar. O que é ordenação? O que é ordenamento? Submissão dos afetos à reta razão. Isso é um ser humano ordenado. Por quê? Isso conta pra gente duas coisas. Isso conta pra gente que a pessoa tem uma reta razão funcionando e que os afetos dela estão subordinados à reta razão, tá? Então, nós, primeiramente, temos que ser essa pessoa antes mesmo de tentar ajudar o paciente a chegar nesse lugar. Então, inicialmente, o terapeuta será a reta razão do paciente. Sendo a reta razão do paciente, nós vamos corrigir os falsos juízos da razão desordenada dele. Nós vamos corrigir as falsas desculpas que ele dá para ele mesmo, certo? Se não for assim, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. E aí, a gente sendo a razão do paciente, nós vamos orientar o paciente a se mover no mundo de uma forma mais ordenada, reconstruindo junto com o paciente essas relações que ele tem que estão totalmente imersas no mundo sensível. O paciente chega, gente, enforcado no mundo sensível. E nós vamos lá, com nossa reta razão, tentar abstrair de alguma forma, de modo que ele consiga sair um pouco da terra. Lembram? Tirar o paciente um pouco da terra para que ele consiga enxergar a realidade com muito mais profundidade e verdade. Certo? E qual o procedimento que o paciente, que nós vamos ter que ajudar o paciente a utilizar, para que ele consiga descrever corretamente a situação, para que ele consiga dar conta do primeiro movimento, que é o do ajuste da razão. Certo? E agora eu acho que as coisas vão fazer mais sentido. Então, lembrando, dois movimentos, ajuste da razão e submissão do afeto à razão. Tá? Procedimentos práticos para isso. Qual é o movimento? Como que o paciente vai conseguir descrever corretamente a situação? Através de uma virtude chamada sinceridade. Como que é isso? Gente, pensa num trem difícil, é ser sincero consigo mesmo. Um negócio muito. Você olhar para dentro de você, olhar para suas inclinações e nomear corretamente, mesmo que doa, mesmo que sangre. E aqui, mais uma vez, eu chamo de novo a atenção de vocês para a importância do terapeuta estar acima do paciente. Acima, vocês entendem, né? Não tem um caráter, enfim. Acima em personalidade mesmo. Com aspas aqui, personalidade, né? Depois da aula da semana passada. Acima em personalidade mesmo. De modo que o terapeuta já tenha feito esse processo, o terapeuta já consiga enxergar a coisa de cima para conseguir trazer o paciente. Para que o terapeuta consiga levar o paciente num processo de autoconsciência. O que é autoconsciência, gente? A autoconsciência acontece quando eu sei o que eu sei. Como assim, Marina? Pelo amor de Deus. Quando eu sei o que eu sei. Gente, quantas vezes já aconteceu com vocês de vocês nunca terem refletido sobre uma coisa? Alguém faz uma pergunta para vocês, vocês pensam 2 segundos e falam assim, respondem e falam, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que a resposta era essa. E você acaba de ter acesso a uma informação que estava lá dentro, mas não estava, com muitas aspas, consciente. Isso já aconteceu com vocês? Acontece direto na terapia. O terapeuta está lá. Ah, a paciente chega e fala, eu traí meu marido porque ele fez tal coisa. Aí o terapeuta começa. Vá me falando. O terapeuta vai organizando as perguntas de modo que no final ela confesse. Acontece muito, pois é. O nome disso é autoconsciência. E a autoconsciência é importantíssima dentro do setting terapêutico. Por quê? Se você tem uma informação dentro de você, mas você não tem acesso, ela é irrelevante. Se você não sabe que ela está lá. E como eu chego a saber o que eu sei?
Através da sinceridade. E como o terapeuta consegue levar o paciente nesse lugar? Através das perguntas certas. Na aula 1 do COF, o curso do professor Lavo de filosofia, ele fala que existe um repositório infinito de conhecimento que nós temos acesso mediante a pergunta sincera de si para si. Ele disse infinito. É que a gente não está acostumado a ser sincero, ninguém ensinou a gente, nossos pais ensinaram para a gente, mentiram até. A sociedade mentiu para a gente foi ensinado a reprimir certas coisas, a gente foi ensinado a nomear errado uns sentimentos. Então, nós não estamos acostumados a ser sinceros. Isso é muito triste. Mas nós precisamos desse movimento o mais rápido possível. Outro dia, lá no grupo da pós do Ítalo, tinha uma discussão sobre se o terapeuta, para ser bom terapeuta, precisava fazer terapia. E a grande maioria disse que precisava fazer terapia. E minha opinião foi ao contrário. Eu falei, não precisa de terapia. O terapeuta ele precisa de duas coisas. Ele precisa de vida espiritual e sinceridade. Porque a terapia do terapeuta com vida espiritual é a sinceridade. Ele aprender a olhar dentro de si e dizer com sinceridade que movimento é aquele. Isso é terapia. É uma autoterapia, digamos assim. Qual é o problema disso? É difícil demais chegar nesse lugar. E aí vocês podem falar, Marina, se é difícil, então é melhor fazer terapia. Gente, fala a verdade. Como está o cenário da terapia hoje? Existem muitos terapeutas que são capazes de uma autoconsciência elevada para poder ajudar o paciente a chegar nesse grau de sinceridade? Eu ouço vários relatos de pessoas que entraram na terapia e saíram piores ainda. O cenário está mudando. Eu estou muito feliz com isso. Eu estou vendo que tem cada vez mais pessoas empenhadas em, de fato, ser um terapeuta excelente. Isso é sensacional. E eu espero que vocês que estão aqui também estejam imbuídos desse sentimento. Eu quero ser esse terapeuta que cura o meu paciente. É por isso que eu estou aqui hoje, Marina. Eu quero saber que bulhufas fazer a cura, para eu conseguir fazer esse negócio aqui. Primeiro para mim, primeiro para vocês. E depois para o paciente de vocês, certo? Então, o que é que Santo Agostinho, gente, fazia nas confissões? Vocês já leram as confissões? Se não leram, leiam, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquilo ali é um tratado de sinceridade. O que é que Santo Agostinho fazia nas confissões? Ele passa o livro inteiro, recontando a vida dele desde a infância, agora que ele é cristão, agora que ele é sincero, agora que ele tem vida espiritual plena, olhando para tudo que ele fez e fazendo uma pergunta sincera de si para si. E extraindo a verdade para que ele esteja livre de todo o engano. O que é que Santo Agostinho faz? Reparem que coisa bonita. Santo Agostinho, ele conta toda a vida dele com sinceridade para quem? Para Deus. E por que para Deus? Porque Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. Mas, Marina, se Deus sabe de tudo, para que Santo Agostinho perdeu tempo contando tudo que ele sabia para Deus? Se Deus sabe muito mais do que ele, inclusive. Porque, gente, essa é a beleza da sinceridade. E olhem como Santo Agostinho tem tudo a ver com o paciente e Deus tem tudo a ver com a gente. Eu costumo dizer que ser terapeuta é um ofício tão grave, tão bonito, tão frutificante, que durante 50 minutos ou uma hora, Deus nos empresta a onisciência dele. Porque o paciente, diante de você, te conta coisas que talvez só Deus sabe. Isso é muito sério. Nós temos uma onisciência por coparticipação, que nenhum outro profissional tem. Então, naquele momento, Deus empresta a onisciência dele, o paciente age como Santo Agostinho. O paciente conta para nós aquele pedacinho que ele vê, aquele pedacinho que ele sabe, mas com um ingrediente a mais, que é a sinceridade. Ó, terapeuta, é isso que eu tenho para te dar, mas é sincero. Santo Agostinho conta aquele pedacinho que ele sabe, com sinceridade, para um narrador onisciente, que é Deus. E o que é que Deus faz? Diante do fato concreto e sincero, Deus mostra todo o plano. Olha, meu filho, já que você foi sincero, eu vou abrir o seu horizonte. O que é que o terapeuta faz? A mesmíssima coisa. Quando o paciente é sincero, ele auxilia o paciente a expandir o seu horizonte. Mas o paciente só consegue fazer isso se ele é sincero.
E o paciente só consegue fazer isso se, primeiramente, ele tem um terapeuta sincero. Olha só, gente, que coisa linda e artesanal é o processo terapêutico. Dá para fazer terapia de verdade sem isso aqui? Não dá. O paciente, ele melhora, mas ele não fica bom. Porque ele não consegue restabelecer o vínculo que ele tem com a realidade. Porque ele não é sincero, tá? E por último, para falar sobre a sinceridade, eu não sei se vocês já leram, estava até por aqui, que eu peguei hoje para dar uma olhada nos pontos, porque eu me lembrei dele. Tem um diálogo de Sócrates chamado Meno. Não sei se vocês já viram. E nesse diálogo de Sócrates, tem o diálogo dele com um escravo. Eles começam a falar da virtude, o que é virtude, Sócrates fica desfazendo todo engano. Quem já leu qualquer diálogo de Sócrates vê que a base de tudo ali é a sinceridade. Vai falar, eu acho tal coisa, coisa mesmo? Pode ser outra coisa, ou é verdade, então é uma coisa. Chega a ser chato, pobre das pessoas que iam discutir com Sócrates. Porque ele tinha sempre uma carta na manga. E aí, Meno, ele consegue fazer um escravo confessar uma lei da geometria que ele não fazia a mínima ideia. Sócrates consegue, pela experiência do escravo, ele sabia que o escravo tinha uma certa experiência, ou seja, o escravo ele não passou por um processo formal de educação para saber aquela lei. Mas ele sabia que, pela experiência, com o auxílio de Sócrates, que estava acima dele, e Sócrates conhecia a experiência e a lei, e é isso que o terapeuta tem que fazer, conhecer o mundo dos conceitos e o mundo dos fatos concretos, e conseguir organizar, articular, lembram? Uma coisa com outra. Ele consegue extrair do escravo uma lei da geometria que o escravo não sabia pelo mundo formal, mas sabia empiricamente. Como que Sócrates faz isso? Porque Sócrates sabia qual era o movimento que estava dentro do peito do escravo. E Sócrates tinha o substrato correto para encaixar com aquilo ali e fazer o escravo entender que ele sabia aquele negócio, ainda que não formalmente. Parece uma loucura, né? Mas é o que um bom terapeuta pode fazer, desde que ele seja inteligente. E ele saiba utilizar a sinceridade. Tá? Então, a cura estará estabelecida quando o paciente for capaz de julgar a realidade, ou seja, conseguir descrever bem a realidade através da sinceridade, da forma que eu acabei de explicar para vocês. E, além disso, lembra que tem uma segunda parte? Os afetos? E, além disso, se afetar de acordo com a realidade. Então, a cura estará estabelecida quando o paciente for capaz de julgar a realidade e de se afetar de acordo com a realidade de forma habitual. O que é que vocês se lembram quando vocês ouvem a palavra hábito? Enquanto isso, eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. O que é que vocês lembram quando vocês ouvem a palavra hábito? Repetição. Beleza, o que mais? Constância. Virtude, Álvaro. Muito que bem. O que é a virtude, gente? A virtude é um hábito operativo bom. Esse é o conceito de virtude. Através do hábito, nós chegamos à virtude. Nós temos o ato, nós temos o hábito, que é um conjunto de atos, e nós temos a virtude, que é um hábito reiterado. Tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro, virtude. Então, para que o paciente consiga ordenar os seus aspectos à reta razão, nem todo hábito é virtude. Isso, Paulo. Nem todo hábito é virtude. Só os hábitos operativos bons, tá? Porque tem os hábitos operativos maus, que são o quê? Os vícios. Contrário. Tá? Então, os afetos estarão ordenados à reta razão e, portanto, indiretamente à realidade com a aquisição de virtudes. Olhando para o julgamento da realidade, qual o nome da virtude pela qual a gente aprende a julgar a realidade? O nome da virtude pela qual a gente aprende a julgar a realidade chama-se prudência. A prudência, gente, é a virtude mais importante do terapeuta.
Porque é isso que ele faz o tempo inteiro dentro da terapia. A virtude da prudência é própria do intelecto prático. O nosso intelecto se divide em três. Não vou explicar isso aqui agora, senão vai levar uma hora. Nós temos o intelecto produtivo, nós temos o intelecto teórico e nós temos o intelecto prático. Não é que nós temos três intelectos, é como se o nosso intelecto tivesse três funções, digamos assim, diferenciadas, tá? E a virtude própria do intelecto prático é a prudência, chamada de frônesis. O que é que a prudência faz, minha gente? A prudência nos auxilia a escolher o meio mais adequado para realizar a aquele bem na minha vida. Então, olha só, se eu me pergunto, o que eu preciso fazer para ser uma esposa melhor? Quem vai me ajudar com isso? Prudência. Porque a prudência aperfeiçoa o intelecto prático. Eu vou olhar, vejam um duplo movimento. O que é que eu preciso fazer para ser uma esposa melhor? Eu vou olhar para o mundo dos conceitos. O que é esposa? O que é mulher? O que é casamento? Eu vou acessar os conceitos, mas não posso parar aí, porque senão eu vou virar uma moralista bizarra. Eu vou olhar para os conceitos e enquadrá-los de forma perfeita na minha situação concreta. Porque os conceitos, eles não têm aplicação pura e simples. É preciso que eu veja qual é a situação concreta. Então, na minha situação, ser uma boa esposa pode ser uma coisa, na situação de outra pessoa pode ser outra coisa. Numa situação com 10 filhos, numa situação com 5 filhos, numa situação com 0 filhos, numa situação de violência doméstica, numa situação de traição, numa situação de estelionato. Vejam, os conceitos continuam lá, perenes e estáveis, lembra? Eles não mudam. O que eventualmente mude seja a aplicação no caso concreto. E é isso que a prudência faz. Recruta esses conceitos, recruta o caso concreto e articula. Nunca se esqueça dessa palavra, que ela vale ouro no set terapêutico. Articula, tá? Então, a principal virtude para o terapeuta é prudência. O centro da prática clínica é a prudência, tá? Então, olhando para tudo isso, minha gente, quando é que o paciente estará curado? Quando entre a percepção, reta razão, juízos da realidade, os afetos, as paixões, e as ações do paciente houver unidade. Eu percebo corretamente, eu me afeto corretamente e eu ajo corretamente. Por que eu coloquei essa ação aqui no final, depois de tudo? Porque pode haver uma situação onde a razão esteja reta, o afeto esteja ordenado, mas a pessoa haja mal. Não pode. Por que isso? Eu entendo corretamente, meu afeto está ordenado, mas eu vou fazer. O ser humano é isso, né? O ser humano tem um negócio muito esquisito chamado vontade. Ele faz porque quer. Então, quando há uma unidade entre percepção, afeto e ação, o paciente está curado. E, mais uma vez, olha a importância do terapeuta ser a reta razão do paciente durante o momento. As virtudes, gente, ela tem outras virtudes que são chamadas de partes integrantes da própria virtude. Vocês já ouviram falar disso? As virtudes têm as partes integrantes, que são outras virtudes, que vão auxiliar a virtude principal a se perfectibilizar. Tá? Então, olha só. Uma das partes, a prudência tem algumas partes integrantes, como, por exemplo, a solécia, como, por exemplo, a memória. E nesse caso aqui, a parte integrante mais importante para o que a gente está falando se chama docilitas, que é, em português, docilidade. Ou seja, o que é a docilidade? É uma predisposição, é uma docilidade mesmo sua obedecer alguém que seja prudente. Um dos exercícios possíveis para exercitar a nossa prudência é obedecer alguém que nós já entendemos que é prudente. Então, quando o paciente está diante de um terapeuta que é claramente prudente, ele obedece. Ele olha para o terapeuta e fala, cara, esse cara tem razão, esse cara é muito bom. E isso já é um exercício próprio para que ele desenvolva a prudência, porque a docilidade é uma parte integrante da prudência. Certo? Só que tem uma coisa aqui, voltamos para o início da aula. Para que o paciente seja dócil, ele precisa ser amado. Todo mundo que é amado é dócil, vocês concordam comigo?
Pô, essa pessoa me ama, ela quer o meu bem, ela é prudente, como que eu não consegui? Então vejam, gente, o centro da vida cristã é a caridade, tal como o centro da terapia também. Então tudo começa e termina na bendita da virtude teologal, mãe de todas as virtudes, chamada caridade. Então, se a gente ama o nosso paciente, se a gente é prudente, ele é dócil à nossa prudência, e estamos aqui começando todo o processo que eu acabei de explicar para vocês, que seria impossível sem esse passo inicial. Beleza? Então, era sobre isso que eu queria falar hoje. Eu sei que foi muita novidade, tá? Assistam a aula de novo. Ela vai para o YouTube. Eu sei que é muito, muito conceito que às vezes a gente não vê em todo lugar, ou vê um no lugar, outro no outro, e não consegue atar esse negócio num todo ordenado de forma que faça sentido. Mas eu espero que, pelo menos intuitivamente, inicialmente, porque todo conhecimento começa assim, gente, meio que às cegas mesmo. Você toma notícia de um negócio, faz, parece que isso faz sentido. Aí você ouve de novo, medita. Mas eu acho que ficou razoavelmente claro qual deve ser o processo. Razão, afeto, razão, a realidade, afeto, a razão. Boa, Adriane. Afeto, a razão. A realidade não, a razão, a gente consegue ajudar o paciente quando ele bem descreve a realidade através da sinceridade, e os afetos se afetam a razão de forma habitual através da aquisição de virtudes, tá? E tudo isso começa com a docilidade a um terapeuta prudente através da base da caridade. Resumindo, é isso. Então, quando a percepção, os afetos e as ações do paciente tiverem unidade, que vão desaguar aonde? Na realidade, ele está curado. Combinado? Então, beleza. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Qualquer dúvida, quando for assistir a aula de novo, se surgir uma nova dúvida, manda mensagem para mim lá no WhatsApp. O grupo está fechado porque também se abrir fica chato até para vocês, né? Que fica pitando. Mas pode mandar mensagem para mim no privado, tá? E esteja aqui semana que vem, é o nosso último encontro. Eu vou explicar como é que vai funcionar o programa de transição de carreira, tá? Para quem quiser continuar comigo de uma forma muito mais assertiva, voltada para a transição de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo domingo.